No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu tinha o privilégio no meu ministério de já fazer quase 120 casamentos ao longo desses 24 anos. Eu já fui em vários casamentos. Eu já fui em casamento que foi realizado no pátio da casa, no quintal da casa, na garagem da casa. Já fui em casamentos em casas de festas, dessas bem sofisticadas, com aqueles cartiçais, com aquelas velas acesas. Eu já fui em casamento muito bem organizado e já fui em casamento bagunçado. Esse casamento aqui, em Caná da Galileia, estava bagunçado. Não precisava a gente pensar muito, não precisa. A festa era de 7 dias. E quem organizou não contou direito os convidados. O amigo do noivo não contou direito os convidados. E o vinho acabou. O vinho fazia parte do contexto festivo ali. Era como se hoje faltasse o Guaraná. Amanhã tem bolo, pastor Erivaldo? Amanhã tem bolo? É? Tá. Porque assim, quando a gente faz festa e compra Guaraná e não tem Guaraná, e o Guaraná acaba. Esses dias eu fui numa visita, uma ovelha muito querida, ela está assistindo agora, inclusive. Né? Eu disse a ela assim, a gente estava comendo um churrasco. Eu sei que é snob, né? Falar que está comendo churrasco hoje em dia com o preço da carne. Mas eles que convidaram. A gente estava comendo churrasco e já estava na metade do churrasco, e eu disse assim: aqui está parecendo aniversário de menino. Eu disse: por quê? Porque só serve o refrigerante quando serve o bolo. Né? Que hora que vai assim? A gente vai beber alguma coisa. Aí viram lá um negócio que eu gosto de beber, água com gás, e tem um negócio que eles servem lá para mim. Aí a gente bebeu. Essa festa, o vinho acabou. E agora? O que faz? Nessa festa, nós vamos ver algumas questões que são muito importantes para a gente comparar com a nossa vida, com a nossa existência, com quem nós somos. Jesus anda 3 anos com seus discípulos e Jesus entra na casa de várias pessoas. Mas nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus numa casa onde havia um casamento. Aqui nós vamos ver a importância que Jesus dá à casa e ao casamento. Jesus deu importância a uma cerimônia. E é interessante dizer que parece, alguns estudiosos dizem que era a casa de um primo de Jesus, era um parente, porque a mãe dele também estava lá. Até então, Maria não andava com os primeiros discípulos de Jesus, mas a mãe dele estava lá. Essa história fala de uma casa de uma festa que ia perder toda a alegria, mas Jesus recuperou a alegria da festa. O que levou Jesus a realizar esse milagre? Por que Jesus realizou um milagre num casamento? Ele podia ter da vista a um cego. Ele podia recuperar uma pessoa que não andava, voltar a andar. Um que não falava, voltar a falar. Ele poderia trazer saúde para um leproso. Mas Jesus faz o seu primeiro milagre em uma casa, em um casamento, em uma festa. Isso tem um sentido. Primeira coisa que eu imagino é que Jesus levou os discípulos, então ele levou convidados. E os convidados dele devem ter ajudado a acabar o vinho. Então acho que ele sentiu na responsabilidade. Esse menino pescador aqui bebe muito, né? Vou ter que ajudar. Não foi isso.
Era muito vergonhoso para uma família ter uma festa e acabar o vinho. Aquela família que estava organizando o casamento dos filhos iria passar uma vergonha muito grande. Por quê? Caná era uma aldeia pequena, todo mundo se conhecia, então todo mundo ou sabia da festa ou foi convidado para a festa. E aquilo seria ou serviria como escândalo para aquela família se o vinho acabasse. O que Jesus faz? Jesus transforma água em vinho. Mas no sentido de por quê, ou o que levou Jesus a fazer aquele milagre, é que Jesus não queria que aquela casa, que estava em plena festa, tivesse tristeza. Jesus também, amados irmãos, amigos, vocês que nos acompanham pela internet, Jesus não quer que a nossa casa seja uma casa triste. Jesus não quer que o nosso lar seja um lar triste. Nós temos muitos motivos para chorar. Eu tenho motivos para chorar. Mas o Senhor nos faz sorrir. Você pode dizer amém? Amém. Pastor Joás falou no início do culto, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus não quer que a nossa casa seja um lugar de tristeza. Ele quer que o nosso lar seja um lugar de alegria. Por quê? Por que Jesus trouxe alegria àquela casa? Por que Jesus quer que o nosso lar seja um lar alegre? Para que essa alegria contagie outras pessoas. Outro dia eu estava numa pregação, Joás, eu estava ouvindo, eu gosto de ouvir muita coisa na internet, inclusive você, né? E aí o pastor usou a palavra contaminar. Olha, a alegria de Jesus é para contaminar as outras pessoas. Meu Deus do céu, numa época de Covid-19, né, é melhor não usar muito essa palavra. Aí depois ele refez e disse, não, é contagiar. Contagiar. Alegria é algo de um cristão. O cristão, irmãos, por mais que tenha problemas, lutas, dificuldades, ele tem que levar alegria ao povo. Ele tem que levar alegria à sua família. Ele tem que levar alegria às pessoas que estão ao seu redor. O pastor, quando me apresentou ontem, fez menção ao que aconteceu na minha família há 2 meses. Eu perdi meu irmão do meio. Nós crescemos juntos. Ele era mais novo que eu, 2 anos. Nós crescemos juntos. Nós aprendemos a andar de bicicleta juntos. Aprendemos a nadar juntos. Fomos para a escola juntos. Roubaram a minha bicicleta que ele levou para o fliperama e deixou destrancada. Nós aprendemos a jogar peão juntos. O primeiro videogame, e o único que a gente ganhou, ele quebrou. Eu tenho muitas histórias para contar do meu irmão, e quando ele morreu eu chorei muito. Chorei muito, e quando eu lembro, por qualquer motivo, do meu irmão, eu me emociono, eu fico com saudades dele. Mas quando o meu irmão tinha 11 anos, eu tinha 13, meu irmão aceitou Jesus como Senhor e Salvador, na igreja que eu aceitei Jesus. E o que me faz ter alegria é a certeza que eu vou morar eternamente com ele, por causa da fé que ele abraçou. E isso, irmãos, me traz alegria. Porque o tempo que nós vamos passar aqui, 70, 80, 90 anos, alguns mais robustos aguentam isso, e alguns mais um pouco. Isso é rápido em relação à eternidade, a vida toda com Deus. E se a gente não se alegrar na nossa esperança, por isso que a igreja precisa pregar e anunciar a esperança, que sentido vai ter a nossa fé? Sabe por que a sua família precisa contagiar a alegria? Porque outras famílias estão tristes. Sabe por que Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia? Para mostrar que os nossos lares têm em Jesus Cristo o poder milagroso de transformar a morte do irmão do meio em algo para glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. 2 coisas. A primeira, se na sua família há tristeza, peça para Deus transformar a água em vinho. Peça para Deus transformar a tristeza em alegria. Mas eu tenho certeza que a maioria das nossas casas, há alegria do Senhor. Há alegria do Senhor. Eu vou dar uma dica para você, talvez você já use. Tem dia que a gente está tristinho, tem dia que a gente amanhece assim meio para baixo, não é verdade? Tem dia. Tem dia que as coisas não dão certo. Tem dia que as coisas vão de mal a pior. Sabe o que eu faço, meus irmãos? Eu ponho meu fone de ouvido. Ou eu ligo um som que temos lá em casa e eu vou louvar o nome do Senhor. Eu não canto muito bem, mas eu louvo o nome do Senhor. Aí vem meus meninos e eles pulam comigo. E eles glorificam o nome do Senhor. E eles exaltam. Esses dias eu estava
com meu filho, e comecei, estava num momento como esse, tentando me alegrar no Senhor por causa da morte do meu irmão. Ele sentou no meu colo, meu filho, e começou a glorificar a Deus comigo. E nós exaltamos o Senhor. Sabe por quê? Deus habita no meio dos... Então, meu irmão, não é que encanta os males e espanta, não. É Deus que espanta esses males e traz alegria para a nossa família. Mas essa alegria precisa contagiar outras pessoas. Por isso a importância desse milagre. Para dizer que a alegria que há na sua casa precisa abençoar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente. O apartamento do lado, o apartamento do outro lado, aquele andar todinho. E como as pessoas vão ver essa alegria? Se você parece que foi batizado no vinagre. Fui pastor de 2 irmãs, que parecia que uma foi batizada no vinagre e a outra no limão. A cara delas era terrível, meus irmãos. Era terrível. Não dava um sorriso. E toda vez que eu sempre prego assim, né, elas não sorriam. Eu me lembrei de um cântico antigo, bem antigo. Dê um sorriso só, sorriso, sorriso certo, cheio de quem tem Jesus. Só antigão aqui, meu irmão. Está sempre sorrindo quando não dá. Hey! Mais depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a cantar. Aleluia! É assim mesmo. Se tivesse ensaiado, saía melhor, né, da brincadeira. Mas foi assim mesmo. Desculpa aí, pastor Joás. Mas o povo se diz servo do Senhor Jesus e com essa cara, meu irmão, sua casa tem que ser um lugar de bênção. Nós temos aqui na Igreja Batista da Graça os ILs, nós temos pequenos grupos. Meu irmão, faça da sua casa um lugar para a alegria da sua casa contagiar outras pessoas. O Senhor Jesus gostava das casas. Ele foi na casa de Mateus, em Mateus 9, na casa de Simão, leproso, em Marcos 14. Ele foi na casa de um fariseu, em Lucas 7, na casa de Marta e Maria, em Lucas 10, em Lucas 14, na casa de um líder fariseu, Lucas 19, na casa de Zaqueu, Lucas 24, após ressurreto, na casa em Emaús. Jesus gostava de casa. Você que reclama aí dos pequenos grupos, né, tem que ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. É o nosso mestre que gostava de casa. É ele que ia na casa do povo. Ah, não quero esse povo da igreja na minha casa. Está errado. Está seguindo a pessoa errada. Outro dia, eu sou professor de homilética no seminário lá da nossa região. E eu estava pregando uma série sobre as parábolas. Quem é você na parábola? E, antes de começar, eu expliquei uma coisa. Se olha, na homilética tem um negócio chamado ilustração, que ancora o texto bíblico, quer dizer, que dá força ao texto bíblico. Você precisa ter, você precisa fazer. E quem é mestre nisso na Bíblia é o Senhor Jesus. As parábolas, elas são essas histórias. E elas ajudam a gente a compreender. Só que essa história aqui de Caná não é uma parábola. É uma história que Jesus viveu, na real. Ele transformou água em vinho. Como Ele quer que as nossas casas abençoem outros lugares, outras famílias, outras vivências. Muitas vezes nós nos acostumamos a nos preocupar com coisas supérfluas. E às vezes deixamos de estar alegres no Senhor por causa dos nossos problemas e nossas desilusões. Nós nos esquecemos que nós temos o maior tesouro da face da terra, que é Jesus. Oh, meus irmãos, nós temos um tempo de renovo após a pandemia e devemos ser levados a abrir nossas casas para abençoar mais pessoas, porque glória ao nome do Senhor, nossas casas têm sido centros de alegria, lugar feliz. Se está faltando felicidade na sua casa, meu irmão, ore, porque Jesus está lá. E Ele vai se mover para trazer alegria. O que levou Jesus a fazer esse milagre? Jesus queria mostrar que Ele renova a alegria para nós, para nossas casas,
e para que nossas casas transmitam alegria. Segundo lugar, qual o sentido desse milagre? Por que Jesus transformou água em vinho? Para quê? Ele podia ter feito outra coisa. Mas tem um sentido. Nós devemos notar quando aconteceu. Aconteceu numa festa. Significa que Jesus gosta de festa. Eu venho de uma família muito tradicional. Meu pai é militar do Exército Brasileiro. O meu primeiro aniversário foi com 15 anos. Então, na minha casa não tinha muito negócio de bolo. Presente do Dia das Crianças era um caderno, né? Era dia do aniversário, a gente ganhava um almoço, um feijão, arroz e bife e salada, se quisesse. Se não quisesse salada, era opcional. Por isso que eu fiquei assim, né? Aí eu casei com a Debinha. Na casa da Debinha, eles fazem até aniversário de boneca. Aí nós não tínhamos filhos, aí a gente comemorava o aniversário dela e depois comemorava o meu aniversário. Mas de vez em quando a gente não comemorava. Aí nós tivemos filhos. Aí tem o negócio do mêsversário. Não tem? Mêsversário. Compra um bolo e comemora. Não entra nessa não, você que é pai. Porque vai ser um gasto todo mês. É melhor guardar para o aniversário de um ano. Porque se você guardar para o aniversário de um ano, vai ter a festa de um ano. E se você fizer mêsversário, vão ter 11 mêsversários e vai ter a festa de um ano. Festa de um ano do nosso primeiro filho. Minha sogra estava com câncer. Um câncer muito agressivo, uma quimioterapia terrível. Ela chegou a baixar a guarda e dizer que não ia conseguir. Mas o Samuel nasceu. E ela disse, eu tenho que ajudar a cuidar do meu neto. As fotos do aniversário de um ano do meu filho estão sogra sem cabelo, com lenço. As filhas dela sem cabelo, com lenço, perdão. Isso foi engano mesmo. As filhas dela com lenço. Só faltou eu e meu sogro para estar com lenço. Mas a gente achou melhor não colocar. E todas as vezes que eu olho aquela festa, as fotos daquela festa, eu me lembro que a gente tinha motivo para chorar. Motivo para ficar triste. Mas nós estávamos festejando. Desde então, minha esposa colocou uma regra. Tem que comemorar o aniversário dos meninos, nem que seja com um bolinho. No ano passado, na pandemia, estava lá nós 4 cantando parabéns para você com um bolinho. E Deus é tão bom com a Débora. Não, para mim não, tá bom nesse aspecto, mas do lado de casa tem uma senhora que faz bolo de aniversário. Eu podia ter a desculpa, não, está na pandemia, é longe, não vai dar certo, mas é do lado de casa, meus irmãos. E ela ainda disse assim, pastor, eu ainda faço desconto para o senhor que é vizinho. Tivemos que fazer a festa. Tivemos que fazer a festa. Jesus gostava de festa. E eu quero citar aqui um dos grandes pregadores, Charles Haddon Spurgeon, para a gente entender por que a gente tem que ser festivo. Recomendo a todos os que queiram conquistar almas e expressar alegria. Não secura e austeridade, mas sim um espírito feliz e alegre. Caçam-se mais moscas com mel que com vinagre. E levará mais almas ao céu um homem que tem o céu na cara que outro que leva o inferno no olhar. Nós devemos olhar que era uma festa. E o sentido do milagre é a gente entender que nossos lares precisam emanar alegria, abençoar quem está ao nosso redor. Nós devemos notar onde sucedeu o milagre, para entender o sentido. Ocorreu em uma casa humilde, numa humilde aldeia da Galileia. Eles eram tão humildes que não sabiam organizar o casamento e o vinho acabou. Este milagre foi levado a cabo por uma ocasião muito importante para o povo judeu. Jesus trouxe Deus para o círculo caseiro, para as coisas cotidianas, dentro de uma festa. Há um estranho paradoxo na vida de muitas famílias hoje em dia. No lugar onde nós devemos expressar mais amor, às vezes nós somos mais ignorantes.
E Jesus nos ensina aqui a importância do casamento, a importância do lar e na alegria dentro do lar. Deveríamos sempre lembrar que foi em um lar humilde que Jesus manifestou sua glória, diz o versículo 11. Aonde ele fez o primeiro milagre e manifestou a primeira vez a sua glória. Qual o sentido desse milagre para nós? Nós devemos notar por que aquele milagre aconteceu. No Oriente, a hospitalidade sempre foi um dever sagrado. Quem já foi no Oriente, ou quem já viu as coisas do Oriente, eles se recepcionam com beijos, seja homem, seja mulher. Não sei como está agora na pandemia, mas normalmente eles se beijam. Eu não ia dar muito certo lá. Você sabe que carioca gosta de beijar, né? Aí lá em Imperatriz tem um pastor carioca, inclusive ele está frequentando lá na igreja, toda vez que ele me vê quer me beijar. Você imagina, filho de militar, criado no Maranhão, no interior do Maranhão. Aí o pastor chega e me dá um beijo na bochecha. Eu olho assim, ele é alto. Eu olho assim, bom dia. E ele diz assim, você não gosta, né? Não. Aí diz, mas vou continuar te beijando, porque eu te amo. E hoje eu sou pastor dele. Hoje está bom, porque ele me beija com a máscara, menos unha. Esse negócio é meio complicado. Mas no Oriente eles se beijam. A hospitalidade é uma coisa assim, sagrada, faz parte da religião. E no mundo judaico, no mundo do primeiro século, com Jesus Cristo, também era. Acabar o vinho era uma falta de hospitalidade terrível. Você imagina, você vai para uma festa, convida 100 pessoas, mas o bolo é aquele de 1 quilo, aquele pequenininho. Tem as irmãs que cortam o bolo aqui, não tem? Toda igreja tem uma irmã que corta bolo. Tem. E ela consegue multiplicar o bolo, mas não dá para multiplicar um bolo de 1 quilo para 100 pessoas. Tinha que comprar um laser, né, para cortar assim. Que vergonha aquele povo ia passar lá. Uma vergonha terrível. O que Jesus faz? Ele atua com simpatia, com bondade, com compreensão, com aquelas pessoas simples. Você imagina que aquelas pessoas iam sair dali falando mal daquela família. Mas veja, aquela família estava numa festa. Aquela festa seria destruída. Mas Jesus transforma a água em vinho. Mas o Jesus, nosso Senhor, o Senhor de toda a vida, Rei da glória, fez uso do seu poder para salvar uma família da humilhação e da vergonha. Naquela pequena aldeia da Galileia. É justamente, irmãos, através destes atos de compreensão, de bondade, de simplicidade, que nós, como discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, podemos abençoar pessoas no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa rua. Provavelmente você já teve a oportunidade de conversar com seus vizinhos. Quantas vezes você convidou o seu vizinho para experimentar a alegria de Jesus dentro da sua casa? Eu não estou nem dizendo que você tem que abrir um pequeno grupo, porque na verdade você deveria abrir um pequeno grupo lá na sua casa. Mas as pessoas experimentarem Jesus no seu lar. O que você experimenta, o que você vive com Jesus e de Jesus. Recentemente nós estávamos estudando sobre o descanso. Eu e Débora estávamos estudando descanso. Eu sempre estudo em casa o que eu vou aplicar na igreja. E minha esposa percebeu que o nosso dia de descanso é o dia que a gente mais trabalha, porque é domingo. Domingo, normalmente, a gente acorda às 5h30, vai dormir 11 horas da noite. E eu descobri que eu estou ficando velho, porque antigamente, uma igreja que eu era pastor, que tinha 2 cultos, eu pregava 2 vezes e voltava para casa animado. Hoje eu chego em casa, ponho os pés para cima, os pés estão inchados. Meu Deus, eu estou ficando velho. Cansado, se tivesse pregar a segunda vez, eu disse, meu pai, não conseguiria. E aí ele disse, como é que a gente faz o nosso dia de domingo, um dia abençoador, para não ser um dia pesado? A gente sempre acorda cedo e ela decidiu fazer um café da manhã, montar a mesa, fazer o que os nossos filhos gostam, o que eu gosto para tomar café. Aí a gente levanta, os meninos levantam e vê o que eles gostam na mesa, eles já começam o culto, o dia animado. Nós vamos para o templo, quando voltamos do templo, né, quando não tem os irmãos abençoados, eu sei que é muito. Sabe essa família pastoral aqui? Eles trabalham muito no domingo. Quando vocês convidam eles para almoçar, é uma bênção. Façam isso sempre. Você não deve perguntar, pastor, o senhor já tem
um lugar para almoçar, não, você pergunta, pastor, alguém já lhe convidou para almoçar? E eu tenho alguns irmãos lá que fazem isso. Quando não tem, a gente vai para casa. E eu, nessa pandemia, me descobri cozinheiro. Erivaldo, me descobri cozinheiro. Domingo agora, ninguém convidou, foi 0-0, né? A gente ficou assim, naquela vontade. Aí depois ligaram, já era 1h da tarde. Pastor, tem um churrasco aqui. Eu já estava fazendo a digestão. Né? Aí eu fui fazer o almoço junto com a Débora e descobri que quando a gente cozinha juntos, nós, além de fazermos a parceria de 25 anos, a gente cozinha bem. E aí botamos a mesa, colocamos os pratos, os talheres, os meninos sentaram, foi uma maravilha. De tarde ela preparou o lanche, nós fomos para o templo. Na volta eu disse, não vamos para casa não, nós vamos sair para comer fora, porque está bom. Vai cansar você. E nós temos tido domingos felizes por conta dessa dinâmica. E aí ela disse assim, agora nós vamos chamar gente da igreja para comer com a gente. Aí nós chamamos um supervisor, ele é cearense, pessoa gente boa. Ele disse, pastor, deixa que eu leve a sobremesa. Eu pensei num pavê, né? Ele trouxe uma rapadura, irmãos. Ele trouxe a sobremesa, era doce, mas trouxe uma rapadura. É bem típico dele. E ainda perguntou, pastor, tem farinha aí para a gente comer junto? Eu disse, rapaz, cearense é brincalhão. Você pode fazer isso com o seu vizinho da esquerda, da direita. Nós estamos querendo fazer agora com a boleira. Não é por causa de desconto, não, porque a gente quer abençoar a vida dela. Você pode usar do seu lar como Igreja Batista da Graça e derramar graça para os seus vizinhos, para eles verem Jesus, como Jesus está na sua casa, como Ele reina na sua casa, como Ele abençoa a sua casa. Para tal, você tem que ser um vizinho, gente boa. Porque se você for aquele vizinho nojento, antipático, enjoado, não vai dar certo. Seja o vizinho, gente boa. Estou terminando com a seguinte pergunta. Na sua casa, como é que está a festa? Não estou falando dos aniversários, dos jantares. Eu estou falando da alegria do Senhor na vida de cada um morador da sua casa. Porque se nós vamos abrir nossos lares, e é isso que o Senhor tem chamado nossas igrejas a fazerem, a voltarmos aos princípios do Novo Testamento, de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, nossa casa tem que estar bem. Quando Jesus transforma água em vinho, Ele traz para aquela casa a alegria, a felicidade, e Ele rompe com um paradigma de religiosidade, porque aquelas talhas, aquelas bacias, onde as águas foram transformadas em vinho, elas serviam para lavar as mãos para a purificação. O que Jesus quer é um coração purificado. Jesus quer vidas consagradas, famílias que atraem as pessoas, porque as pessoas veem Jesus na vida delas. Como está a festa na sua família? Será que as pessoas têm visto Jesus lá no seu lar? Será que os vizinhos lá do andar do seu condomínio têm ouvido cântico de louvor ou gritos de briga? Como está a festa na sua casa? João, o evangelista João, quer que vejamos aqui algo significativo. Que, como a água tem características de não ter cheiro, não ter gosto e não ter cor, Ele quer que a gente perceba que com Jesus a vida é cheirosa, a vida é gostosa e é colorida. E as pessoas vão ver isso em nós. Sem Jesus a vida resulta em algo pesado. É algo que não é interessante. Com Jesus a vida é algo emocionante, maravilhoso e cheio de alegria. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus chega em uma casa, Ele renova a alegria na família, trazendo bênção e prosperidade ao lar. Eu acredito nisso. Como é que está a festa na sua casa? Como é que está a vida com Jesus na sua casa? Você está pronto para abrir a sua casa e as pessoas verem Jesus dentro do seu lar? Se estão prontos, vamos abrir, meus irmãos. Vamos trazer pessoas para o reino de Deus, abrindo nossas casas e abençoando famílias.
Vamos nos colocar à disposição desta igreja, que é uma igreja missionária, que quer ver o reino avançar. Vamos abrir nossas casas para discipular pessoas, para abençoar pessoas. E este templo ficará pequeno. E o que vão construir também ficará pequeno. Porque a Igreja Batista da Graça está espalhada em Salvador, abrindo casas, lares, cheios de felicidade, para transmitir a alegria do Senhor. Jesus transformou água em vinho para nos mostrar que se nós queremos a nova alegria que vem do Espírito, nós devemos abrir nossas casas para transmitir alegria, porque essa alegria já está em nós. Pastor, lá em casa não está tendo muita festa, não tem muita alegria. O que eu faço? Se em sua casa a festa está acabando, chame Jesus para transformar água em vinho. Jesus pode trazer alegria para o seu lar. A palavra de Maria aos serventes é cheia de sabedoria. Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos mandar. Se você quer alegria na sua casa, obedeça ao Mestre. Quando Jesus devolve a alegria a um casal, a uma família, a um lar, o melhor sempre vem depois. O deserto se transforma em jardim, o vale seco em manancial, o choro em alegria, a indiferença em amor, o silêncio em uma dinâmica comunicação de paz. Que o Senhor nos abençoe. Lembre que Jesus transformou nossos lares para que a gente também abençoe outros lares a serem transformados. Vamos orar? Baixa a sua cabeça e nós vamos. Vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar você a aceitar o desafio de mostrar a alegria que está dentro da sua casa para os seus vizinhos. Uma vez eu falei com a minha igreja que a gente precisava fazer um bolo e entregar para um dos vizinhos, do prédio, ou do condomínio, ou da rua. E aí muitos irmãos fizeram. Mas um dos membros da diretoria tinha um problema com o vizinho do andar. Ele tinha um problema lá por conta do condomínio em si. E no dia que eu fiz esse desafio, que eu sempre chamava de desafio do bolo, não precisava ser um bolo sofisticado, não. Aquele bolo Dona Benta mesmo. O que tinha que ter era o sentido. Ele foi na melhor doceria da cidade, comprou um bolo bonito, que dava para ele e para a família dele. E ele, que levava aquele vizinho com muita chateação, fez com que a esposa e os filhos se arrumassem. O bolo chegou e eles achavam que era uma festa na casa deles. E o irmão disse assim, nós vamos na casa do vizinho levar esse bolo e comer com eles. Quando o vizinho abriu a porta, vizinho de andar, irmãos, ele se encontrava no elevador direto. O irmão disse, eu vim lhe trazer um presente. Esse bolo e minha família veio comer com você. Ele abriu a casa, fez um suco e eles comeram o bolo juntos. E aquele irmão disse, pastor, aquilo trouxe alegria para minha família. Trouxe cura para o meu coração. E eu pude transmitir o amor de Jesus para o meu vizinho. O Senhor tem chamado a nossa igreja, aos 55 anos, para a gente não ficar aqui só nesse prédio, mas para nossas casas serem casas multiplicadoras, casas discipuladoras. E você vai ver como outras casas receberão e terão a alegria do Senhor por causa da sua casa. O Senhor tem nos chamado para isso. Aceite o desafio. Quando o pastor Erivaldo for falar sobre pequenos grupos, multiplicação, você não fica se escondendo atrás da talha com água. Não. Você mostra a taça cheia de vinho que está na sua casa, para a glória do nome do nosso Deus. Pai, nós apresentamos essa igreja
Essa igreja viva que atua na sociedade, que abençoa muitas pessoas, mas que é composta por famílias que têm casas abençoadas, casas felizes, porque o Senhor está lá. Ó Deus, que essa alegria, essa festa, seja transmitida a toda aquela rua onde eles moram, todo aquele condomínio onde eles vivem, todo aquele andar aonde o apartamento deles estão. Ó Deus amado, nessa hora eu te peço em nome de Jesus, se há alguma casa que falta alegria, que o Senhor, em nome de Jesus, resolva essa luta, transforme essa água insípida, incolor e inodora, em vinho de alegria. Deus, queremos te agradecer pela tua palavra e dizer, Senhor, o Senhor que recupera a alegria de nossos lares, de nossas casas, nos chama para levarmos a alegria a outras casas. Ó Deus amado, nos ajuda a sermos como Jesus, nas visitas, nas orações, nas refeições, no ensino, na cura, no restabelecimento da alegria, fazendo de nossas casas um lugar de missões para a glória do teu nome. Enquanto você está orando, eu quero convidar você que visita aqui essa igreja, que ouviu falar de tanta alegria do Senhor, mas que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou talvez você está hoje aqui, está desviado dos caminhos do Senhor, tentou achar alegria lá fora, mas já percebeu que não tem, e a alegria verdadeira é Jesus. Nós queremos orar por você. E se você quer tomar essa decisão, quer se reconciliar hoje, ou tomar a decisão ao lado de Jesus, nós queremos orar por você. Se há alguém nessa noite, levanta a mão bem alto. Eu gostaria de orar por você. Se você veio com esse propósito, tem esse desejo, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, eu sei que Ele falou contigo. Você que está na internet, escreve aí, eu aceito. Nós vamos orar por você. Alguém nessa noite?